Bom dia! Que Deus abençoe a cada um, que até onde esse vídeo vai chegar, que a presença do Senhor entre na tua casa, que você ao ouvir a voz, sinta a presença, abra a porta, receba em sua casa, em sua vida a presença do Senhor Jesus, que Ele possa trazer restauração nessa manhã, nessa tarde, durante essa semana, restauração, cura na sua casa. Amém? Estava meditando hoje sobre quando Zicraque é saqueada pelos amalequitas. Quantas perdas já tivemos, situações que nos deixou muito abalados, muito tristes, e por alguns deslizes nossos, nós não fizemos a vontade do Senhor, né? E aconteceu algo, e muitas pessoas às vezes não superam, né? Aqui nós vamos aprender com o rei Davi muitas coisas, né? Muitos ensinamentos através dessa palavra. Vamos à palavra, né? Então está aqui em 1 Samuel 30, versículo 1, quando a Zicraque é saqueada. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Zicraque, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Zicraque, e tinha ferido a Zicraque e a tinha posto a fogo. Então os amalequitas foram à cidade, saquearam, colocou fogo, destruiu tudo, pegou tudo que lá tinha, mulheres, crianças, tudo que era do Davi, levou. No 2 está falando, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. No 3 está falando, e Davi e seus homens vieram à cidade, eis que estavam queimados a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativo. 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Quando Davi chegou com os seus, com a equipe de fé, tudo colocado fogo, as mulheres tinham sido levadas, crianças. O Davi alçaram a sua voz, choraram. Na nossa vida não é diferente. Muitas das vezes chegamos a um ponto que nós vamos alçar a nossa voz, vamos chorar, vamos nos rasgar por algo que se perdeu, por algo que foi levado cativo. E ele chorou. É ser humano. De repente você está vivendo esse momento hoje. Você chegou num nível que você olha, você está chorando, você está se rasgando. Foi algo que te roubaram, algo que roubou a sua paz, algo que roubou seus filhos, estão cativos. Casamentos destruídos. E aqui o Davi chegou no versículo 4 e alçaram a voz e choraram. 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativo. Anoã, aí fala o nome, Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi, no 6, muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Aqui, o Davi, foi o 6, muito se angustiou. Ele era o líder, ele era o que ia na frente, era o que dava direções, conselhos, tinha uma equipe, tinha pessoas que o seguiam. Mas na hora da luta, daquela perda, o povo não analisou, não poupou o líder. Quis falar e apedrejá-lo. O Davi recebeu aquela pedrada, se angustiou, se entristeceu. Quantas pedradas você tem levado? Você é um pai de família, você é uma mãe que é pai e mãe. Você é julgada. Você está numa direção de algo.
uma responsabilidade. O povo, enquanto você faz certo, você faz 1000 coisas certas. Aplausos. Um erro. As 1000 que você fez de certo, não vai contar. O que vale é aquele erro ali. Número 1. Então o Davi muito se angustiou, muito se entristeceu. Mas ele se entristeceu, ele chorou, se angustiou, mas ele não ficou parado. O que ele fez? Vamos aprender? E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apredejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos, suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Ele se angustiou, ele ouviu que viria pedradas, mas ele tinha confiança no Senhor e ele se esforçou. E ele disse no 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Abileque, traze-me, peço aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertará. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Beó. Esse versículo 10, vamos prestar atenção nele, que tem um detalhe muito importante. O Davi, ele saiu com 600 homens preparados. Mas quando chegou a um certo ponto, 200 já estavam cansados, já não podiam prosseguir, estavam cansados. Aqui está falando, no 10, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás por não poderem, de cansado que estavam, passar. 200 ficaram. Não é todo mundo que vai começar conosco uma caminhada que vai até o fim. Vai ter um ou outro que vai parar, porque vai desanimar, vai estar cansado, vai olhar a situação, não vai aguentar prosseguir. Mas o líder foi, o Davi continuou, pegou aquela direção, encontrou, deixa eu ver se é no 17, encontrou alguém que está no 12, no 11. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. E deram pão e comeu e deram a beber água. Deram também um pedaço de massa de figo. Aí deu os detalhes como eles agiram com aquela pessoa. Então Davi lhe disse, de quem és tu e de onde veio? E disse o moço egípcio, sou servo do Senhor que me deixou porque adoeci há 3 dias. Aqui já uma outra, esse era servo de alguém, como ele ficou doente, ele jogou fora, não serve mais, pum, jogou fora. Davi o encontrou, alimentou, perguntou quem era e perguntou se havia visto. Esse egípcio deu a direção que tinha visto, o guiou e o Davi foi aonde estavam as mulheres, aonde estava o que havia sido roubado. E no 16 fala, e desceu o guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomara da terra do Filisteu e da terra de Judá. 17, feriu os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos sobre camelos fugiram. 18, assim livrou Davi, tudo quanto tomaram, os amalequitas também, as suas mulheres. Livrou Davi. E aqui, o Davi conseguiu livrar, pegar todo o despojo, e no 20 também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram diante de outro gado, e diziam esse despojo de Davi. No 21, olha que interessante, o Davi chegou lá onde ficou os 200, cansados, porque não seguiu.
E chegando Davi aos 200 homens que, de cansado que estavam, não puderam seguir a Davi e deixaram ficar no ribeiro de Bessó. Esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se a Davi, o saudou em paz. O povo viu Davi vindo, juntamente com os que foram, com a vitória, e o saudou. Olha que os maus filhos de Belial falaram por Davi. 22. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que liberamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos se vá. Os maus homens falou: eles não foram conosco e não vai levar do prêmio. Eles levam somente os filhos, as mulheres e mandam embora. Tô nem aí. Né? Eles não foram, mas o rei Davi, por isso que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Olha o que ele falou, no 23. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. 24. E quem em tal vos daria ouvidos? Por quê? Qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. O Davi, um líder, falou no versículo 23. Ele saiu com 600, 200 não puderam prosseguir por cansados que estavam, ficaram lá com a bagagem, alguma coisa, e o Davi seguiu. Os maus homens falou não, que eles peguem, já que eles não foram conosco, eles pegam somente as mulheres e os filhos e vão embora, e o despojo reparte entre nós. O Davi não vai ser assim. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor. Ele reconheceu. Aquela batalha só foi conquistada porque Deus permitiu, porque ele consultou, porque ele seguiu regras, obedeceu. E Deus que deu. Ele falou: não vai ser assim. Da mesma forma que os que foram comigo vai ser dividido entre todos. Todo despojo vai ser dividido com aqueles que ficaram lá com a bagagem. Então, irmãos meus, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, nessa tarde, nessa semana, muitas das vezes você é um líder, você é um responsável por algo, chega um momento, sua cidade, sua liderança é saqueada, você se angustia porque aquela equipe que está abaixo fala que você errou, te acusa, você vai se angustiar. Normal, ser humano. Mas faça como o rei Davi, façamos. Vamos nos esforçar no Senhor, que tudo pode e vai nos dar a resposta e a direção. Assim o Davi fez. Saiu com 600 homens. Chegou um ponto que esses homens, 200 não aguentavam mais ir. Muitos que saem conosco não vai até o fim. Vai ficar por algum motivo ali, com alguma bagagem. Nós vamos prosseguir, vamos ter a vitória. Na volta, vamos fazer igual o Davi. Não, eu venci. Teve alguém que incitou. Não, que leve, eles não vão receber nada. Eles não foram. Não vão receber nada. Mas nós, como líderes, como obedientes à palavra, não, meus irmãos. Assim como os que fomos à guerra e conquistamos, vai ser dividido entre eles igualmente. Que nessa tarde, aquela vitória que você está recebendo na direção do Senhor, não se esqueça daquele que começou contigo
por algum motivo, cansado, ferido, segurou sua bagagem lá atrás, a recompensa igualmente. Que nós possamos ouvir a palavra, guardar, não ouvir as palavras de Belial. Nós que somos líderes, nós que somos servos, nós estamos aqui para servir. Servir ao próximo, ouvir a orientação e, na hora da partilha, lembrar daquele que não pôde prosseguir porque estava cansado, estava ferido e, por algum motivo, nós não conseguimos ir até o fim, mas participou e pode também usufruir da bênção que Deus nos deu. Uma boa tarde, que Deus abençoe, que essa mensagem possa tocar no teu coração, possa tocar na sua vida. Prosperidade na tua casa, saúde, na vida espiritual, em tudo. Bênçãos do céu seja derramada sobre sua vida. Em Deus tudo posso. Deus abençoe.